No nosso estudo de hoje, nós continuamos a tratar sobre o ato 3, o rei escolhe Israel. Convido a cada um dos irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 26, versículos 1 a 4. Gênesis 26, versículos 1 a 4. Embora nós estejamos ainda lendo Gênesis, vamos alçar aqui já vamos alçar algum voo já no livro de Êxodo, se Deus quiser. Embora, se algum irmão tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente para e anda num ritmo que seja interessante para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando. Gênesis 26, versículos 1 a 4. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Amém. Os irmãos observam que esse texto, dentro da narrativa do Gênesis, já está depois de Esaú ter vendido o seu direito de primogenitura, da menção da descendência de Ismael. Nós encontramos também que nós estamos aí num contexto em que o tempo já está passando. Às vezes a gente tem uma ideia de que tudo acontece quando Esaú e Jacó são crianças e tal, mas o tempo está passando e essas mesmas coisas estão acontecendo, e as histórias de Esaú e Jacó e a história de Isaque começam a caminhar quase que paralelamente, não apenas uma história atrás da outra, em fila indiana, tá certo? Sempre a gente dá uma olhada dessa forma, de modo que o texto nos fala de uma repetição para Isaque, embora Jacó já estivesse vivo, do pacto que ele havia feito com Abraão. E depois, no capítulo 28, versículos 13 a 15, 28, versículos 13 a 15, 28, versículos 13 a 15. Nós encontramos a repetição do pacto com Jacó. Muito bem, está lá escrito: Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. São as mesmas palavras ou não são? Eu deixo de mencionar aqui de mim, mas refiro-me também ao pacto que foi feito com Abraão. Esta terra, a tua descendência, e aí continua. 14. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém? Nós encontramos aqui 3 elementos das histórias dos patriarcas. Primeiro elemento, que as promessas são reafirmadas. As promessas são reafirmadas a Isaque, as promessas são reafirmadas a Jacó. Nós encontramos Deus selecionando e cuidando do povo dele, para que neste povo e por meio deste povo, as famílias da terra, as etnias da terra fossem abençoadas. Esse é o primeiro elemento, as promessas são reafirmadas. O segundo elemento, repete-se o tema do colapso trágico familiar nos relacionamentos familiares de Abraão, dos filhos de Jacó e José e seus irmãos. Nós encontramos problemas na família de Abraão, disputa entre a sua esposa e a sua concubina Agar,
disputa pela herança por meio das representantes de Ismael e de Isaque. Nós encontramos uma disputa ainda incipiente entre Ismael e Isaque, quando Isaque é criança, Ismael adolescente. Nós encontramos na família de Isaque a questão de seus 2 filhos e a forma como esses filhos separam não apenas e afastam não apenas uns dos outros, mas o próprio casal. De modo que Isaque tinha uma preferência por Esaú e Rebeca tinha uma preferência por Jacó. Nós encontramos na família de Jacó, entre os seus filhos, a maior e mais completa e total confusão. E não é à toa que nós encontramos o direito resguardado da primogenitura na lei mosaica, porque se não fosse o direito de primogenitura, os pais dariam as suas melhores heranças para os filhos de suas segundas ou terceiras esposas. Ou não é verdade? Vá lá ao fórum e veja. O filho da última mulher é sempre o melhor cuidado. O da primeira... O que aconteceu com os primeiros filhos de Jacó? Então, cuidado se der. Como era rico, dava. Agora, com o menininho mimado José, o melhor. Porque tinha preferência entre esposas, o que já não era para ter acontecido, ter mais de uma esposa. E preferência entre filhos, o que também não deveria haver. Botou os filhos contra os outros. E nos parece, dentro de uma psicologia bem contemporânea, que sim, Jacó dava bastante asa para José. Afinal de contas, José era o fofoqueiro do pai. E não fazia nada. Não existia o todinho e nem o leitinho, mas se fosse, seria o caso. A roupa do José é a melhor. É o colapso, é a tragédia, é a confusão, é a maldade. Por isso a lei diz que o direito do primogênito tem de ser resguardado. Porque se não tiver Deus falando para cuidar bem do primogênito, tudo para José. Para Rubem nada. Depois para Benjamim. Tudo para José e para Benjamim. Às vezes ele ia criar até rixa entre os dois. Talvez não tenha dado tempo. Até José se tornar um homem maduro e ajuizado, e quem lhe ensinou isso não foi seus pais, mas foi a cadeia do Egito, ou a maldade na casa de Potifar, que foi o melhor mestre para José, porque a casa do pai não foi não. Lá ele aprendeu foi a disputa familiar, a ser um fofoqueiro. É óbvio que aprendeu o temor do Senhor. É óbvio que aprendeu que existia o Deus de seus pais, de seus avós, de seus ancestrais. Mas em termos de ética e juízo, ele foi aprendendo durante a caminhada. Porque a família dele era uma confusão. Repete-se o colapso familiar que acontece desde o Jardim do Éden. Começa quando? Depois do pecado. De quem é a culpa? A culpa é sua, outra culpa é sua. Ah, mas por que eu comi? Porque deu ouvido à mulher. E a mulher fala, eu não te obriguei. Não está no texto, mas... Seria assim. Comeu porque você quis, não enfiei na tua boca para comer? Como é que foi na época? A mulher que tu me deste, me deu, eu comi. Ah, mas foi a serpente que me ofereceu. Então foi botando a culpa no outro, sobrou para a serpente. A culpa sempre não é do diabo mesmo? Ah, é culpa do diabo. Pensa numa pessoa que está levando a culpa de um monte de coisa que ele nem lá ele está. A culpa é do diabo. A culpa é sempre do diabo. A culpa é da serpente que me deu. E de fato ela tentou, é óbvio que tentou. Mas o pacto que Deus fez foi com a serpente ou Deus fez com Adão? Quem tinha a obrigação de ser fiel? Era Adão.
Ele fez um pacto com Adão, não fez um pacto com a serpente. Se existem coisas que foram feitas no passado em relação ao Gênesis ou durante o Gênesis, mas que não foram reveladas, a gente não tem como dizer, não é verdade? Mas o que a gente vê é que o pacto foi feito com Adão. Então ele tinha que honrar esse pacto. Mas mesmo pessoas complicadas como estas, nós encontramos que Deus trabalhará por meio dessas pessoas para trazer bênção ao mundo, mas primeiro Ele precisa trabalhar nelas e com elas, ensinando José a deixar de ser um menino mimado num estadista. Ele se transformou na principal pessoa a salvar a maior potência do mundo antigo, na época, o Egito. Olha a capacidade que ele teve de administrar uma nação com centenas, milhares de funcionários públicos, uma complexidade, e isso debaixo de uma outra autoridade. Ou seja, ele tinha que lidar com o chefe e com o subordinado. Então, olha que inteligência, que capacidade. Pois é, mas era um menino mimado. E Jacó o trapaceiro, nem se fala, né? Pois é. Mas Deus o transformou? Deus vai trazendo a bênção para as nações, mas Ele vai trabalhando as pessoas individualmente. E Ele não deixa de fazer isso hoje ainda. Ele vai trabalhando individualmente cada um dos seus discípulos, ao mesmo tempo que Ele vai trabalhando o grande plano da salvação. E o terceiro elemento na história dos patriarcas é o cuidado providencial de Deus em face dos obstáculos que do seu plano para eles. Aí nós encontramos obstáculos como esposas estéreis, Sara e Rebeca. Nós encontramos as mesmas indo para harém de outros homens, de governantes. Nós temos o problema da fome que nós encontramos em Gênesis 26, e Isaac já estava louco de vontade de sair daquela terra por causa da fome, e Deus lá aparece. Quem que não ia sair? Você vai deixar morrer seu rebanho? Não tem comida, não tem chuva, não tem água? Mas ele fala, você fica. O povo pode ir embora, mas você vai ficar. E eu vou te dar essa terra, e eu vou te dar descendência. Você não vai perecer, você não vai morrer. E nós temos também a estupidez e o pecado dos patriarcas. Ela não é minha esposa, é minha irmã. E por aí vai, né? E a estupidez de Jacó, né? Dar preferência para um filho. Estupidez dos patriarcas, pecado deles. Mas Deus vai trabalhando na vida deles e vai vencendo esses obstáculos em suas vidas da mesma forma que Ele faz conosco. Isso é a história do Gênesis. Vamos para a história do Êxodo. Eu vou me abster de ler todas as passagens, mas eu vou aqui colocar simplesmente uma. Por quê? Porque esse é um dos enfoques que a gente trabalha no Antigo e no Novo Testamento. A aliança e o reino. A aliança e o reino. Êxodo 2, 24. Êxodo 2, 24. Vou ler só o 23 para a gente lembrar do contexto. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus lembrou-se de sua aliança. Qual que era a aliança? Nós lemos já noutra ocasião, Gênesis 15, versículos 13 e 18. Versículo 13: sabe Abraão, sua descendência será escrava 400 anos numa terra alheia, vocês serão submetidos a um jugo de servidão, mas eu vou tirar vocês de lá, vou trazer vocês para essa terra que você está pisando, e os seus vizinhos vocês vão derrotá-los todos. Mas agora também eu estou dando corda para eles, corda para se enforcar. Sim, por quê? Porque eles vivem no pecado, só que eles vão viver ainda mais. Por quê? Porque eles querem. Por que o coração deles está duro? Porque eles endurecem.
Assim como Faraó endureceu o seu coração, os amalequitas, os filisteus, os heveus, jebuseus, todo aquele povo de Gênesis 15 também endureciam seus próprios corações. E eles seriam julgados pela maldade deles. Ou seja, há um propósito macro-histórico que Deus está olhando tudo isso. Deus está preocupado com o povo de lá, Deus está preocupado com o Egito, Deus está preocupado com os israelitas. Há uma preocupação cósmica. Nós estamos falando do rei da terra e não do rei de Israel propriamente. Ele escolhe para si um povo, uma nação de sacerdotes, sim, mas ele continua sendo o rei do universo. Quando Isaías o contempla, ele vê sentado sobre a redondeza da terra. É ele quem na concha de suas mãos coloca as montanhas. É ele que chama as estrelas uma por uma e nenhuma vem a faltar, porque é grande em poder, porque ele é o Senhor das estrelas, ele é o Senhor do universo. Ele está assentado sobre a abóboda do universo. Ele está assentado sobre o cume do universo, das montanhas. Se os irmãos olharem as descobertas científicas tão recentes, a gente consegue hoje fazer um desenho do universo. E o desenho do universo realmente parece haver uma abóboda em cima. Ela é um pouco tipo a Terra, geoide. Ela é meio achatada nos polos. Assim dizem os cientistas, os astrônomos, que o universo teria essa figura. Ele não é eterno, o universo não é infinito, o universo tem limites. Mas a Bíblia já falava que o universo tinha limites e que o Senhor estava sentado sobre ele e que Deus está além dos céus. Tudo isso já estava na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Quem que revelou para esses nossos irmãos do passado, se eles não tinham nenhuma luneta direito para ver as estrelas? Foi o Senhor que revelou todas essas coisas. Foi o Senhor. E por que ele pôde revelar? Porque ele conhece, ele sabe, é a verdade. O homem foi descobrir muito depois, mas ele sabe. Ele sabe. Existe mais de uma dimensão. Existe a dimensão em que nós nos encontramos, a dimensão do tempo e do espaço. Aqui nós ocupamos um lugar e aqui o tempo passa. Existe uma dimensão em que os anjos se encontram. E existe uma dimensão que está além dos anjos e que só a Trindade bendita está. Isso está em Filipenses. Isso está em outras tantas passagens das Escrituras. E mostram exatamente essa verdade. Pois bem, o Senhor, que é o Senhor de toda a terra, Ele lembra-se da sua aliança, Ele lembra-se de um pacto, e agora Ele vai trabalhar no povo para, por meio deste povo, abençoar todas as etnias da terra. Muito bem. Embora as promessas de ser uma grande nação ainda não tivessem se cumprido. Havia muita gente, mas ainda não é tanta gente quanto se esperava. São profecias que vão se cumprindo no decorrer do tempo. Deus se lembra de sua aliança, Deus se apresenta pelo nome que será mais conhecido nas Escrituras e o referencia a seu caráter em relação ao povo. Nós encontramos em Êxodo 3, versículos 13 a 14. Deus vai falar o seu nome. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Essa expressão, eu sou o que sou, ela permite e de fato tem sido diversamente interpretado. Nós apresentamos aqui uma interpretação que está de acordo com o caráter de Deus, que seria: eu sei, ou eu serei quem eu sou. Por quê? Para mostrar no caráter de Deus
a sua imutabilidade em relação aos fatos que acontecem na terra. Enquanto os outros deuses, na mentalidade egípcia, cananeia e tantos outros, na mitologia grega, por exemplo, na mitologia romana, na mitologia nórdica, na mitologia brasileira, enquanto Tupã, Thor, Zeus e tantos outros deuses seriam caprichosos e ficariam irritados. Basta ler as histórias da Guerra de Troia, por exemplo, em que algumas deusas ficam irritadas porque foram rejeitadas por Paris, por exemplo, que preferiu servir a Afrodite do que a Hera. E aí os deuses se vingam por capricho. Isso acontecia não apenas na mitologia grega, mas acontecia também na mitologia egípcia. Deuses que são caprichosos e que vão alterando o seu humor. Não é o Deus das Escrituras. Deus que os homens, nas histórias da mitologia, que os homens têm que se driblar, fazer uma verdadeira epopeia, um verdadeiro esforço para se desvencilhar do capricho divino, enquanto Deus das Escrituras é exatamente o contrário. Ele é o Deus justo, Ele é o Deus bom, Ele é o Deus misericordioso. O homem é que é caprichoso. De fato, alguns filósofos da modernidade conseguiram enxergar com correção que o ser humano, ele coloca os seus defeitos na divindade e ele julga os outros por si próprio, inclusive julgam a própria divindade por si mesmo. Se eu sou caprichoso, os deuses também devem ser. Se eu sou maldoso, os deuses também devem ser. Faremos deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas o Deus das Escrituras é o Deus que é diferente. É o Deus que não é da mesma laia do ser humano. É o Deus que não é caprichoso. Eu sou ou eu serei o que eu sou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o Deus que anda com vocês. E é o Deus que andará com seus filhos. E é o Deus que andará com os filhos dos seus filhos. Por isso nós encontramos perto as colinas de Moabe, não mais no Monte Horebe, mas onde Moisés ouviu Deus falar seu nome e ouviu também Deus dar-lhe os 10 mandamentos, dentre tantas outras ordenanças, aqueles assuntos, aquelas conversas de Moisés com Deus no monte. Mas agora ele fala, Deus está falando com o povo de Israel, que não era aquele povo que era escravo no Egito, mas eram as crianças que saíram com 10, 20 anos para baixo, os adolescentes, e que agora eram os adultos e os guerreiros. E aí ele fala: não foi com vossos pais que eu entrei em aliança, foi com vocês. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas acima de tudo, eu sou o Deus de vocês. Por isso, essa interpretação do nome de Deus parece ser a que faça, na nossa humilde opinião, mais sentido. Eu sei, ou eu serei quem eu sou. Inclusive o próprio Michael Gorin e o Craig Bartholomew, ele coloca algumas interpretações possíveis além dessas, e também há outras mais, porque dizer que algo é porque é, na nossa mente finita, sempre precisa de ter uma explicação a mais, não é? Nós não ficamos satisfeitos simplesmente assim de ouvir eu sou o que sou, porque a gente está sempre naquela curiosidade. O que significa ser o que é? E aí é o que cabe à interpretação. Estamos a falar desse caráter imutável, estamos a falar não de um caráter de um ser, mas de uma realidade, de uma presença imutável, ou seja, não é simplesmente o que ele é em si, mas o que ele é para nós, como ele se revela, né? E tantas outras
possibilidades. Eu sei o que eu fui, eu sou o que eu serei, eu sou o que eu sou, e isso te basta. Se se abrirem os comentários bíblicos em Êxodo, vão encontrar diversas opções, diversas. Alguns vão caminhar um pouco mais conosco, outros nem tanto, vão caminhar em outro sentido. Eu estou colocando aqui aquela que os autores apresentam, mas remeto aos irmãos, ao Bruce Waltke, comentário bastante contemporâneo, ao Gordon Verham, para quem lê inglês, ao Klaus Wesselmann Gênesis. Não me lembro o nome, do Êxodo, do comentário Word, tem um comentário da cultura cristã. São comentários assim mais reformados, né? Mas existem outros tantos pesquisadores. A gente vai lendo assim com certo cuidado, sempre vendo aquilo que a gente pode utilizar mais e aquilo que a gente se afasta enquanto doutrina, tá certo? Sempre bom ler bastante, mas lendo sempre com certo cuidado. A gente pode ler outros autores que não sejam só presbiteriano, reformado, calvinista? Pode. É só sempre dar uma filtrada, saber que essa linha de pensamento, ela não aceita a Bíblia como palavra de Deus, mas como um objeto de estudo e o retrato de uma fé do povo de uma época. Então, tendo isso em consideração, você já sabe que tem coisa que vai discordar. Tá certo? Acho que se a fé dos crentes não for suficientemente forte para você ler um comentário de um liberal também, eu acho que a nossa fé também é muito pouco e a nossa coerência é muito pouco. Uma vez alguém disse, você vai estudar filosofia, cuidado, você pode perder a fé. Eu disse, se a minha fé for depender de estudar ou não de filosofia, eu acho que minha fé está muito pequena, está muito estreita, está muito rasa. A gente precisa ser firme, né, nas nossas convicções como discípulos de Jesus. Senão, se qualquer comentário bíblico também te desviar da fé, pelo amor de Deus, acho que você está precisando fortalecer a sua fé, né?